Olá, pessoal! Estamos aqui para apresentar um seminário da disciplina de Legislação e Direito Ambiental que tem como tema Protocolo de Montreal sobre as substâncias que esgotam a camada de ozônio e estabelecem etapas para a redução e proibição da manufatura e uso de substâncias degradadoras da camada de ozônio. Eu me chamo Flávio e meu colega se chama Matheus. Bom, primeiramente vamos dar um contexto sobre os problemas observados na camada de ozônio e um contexto histórico da criação do Protocolo de Montreal. Problemas na camada de ozônio. Com a revolução patrocinada pelo avanço científico em química e as possibilidades abertas para sua aplicação por vários segmentos do setor produtivo, os gases CFC se tornaram insumos fundamentais para a indústria, desde a década de 30 no século XX. Porém, por serem baratos, quimicamente estáveis, não tóxicos e com grande capacidade de absorver calor, no auge da era da sociedade de consumo pós-guerra, sobretudo americana, com o excesso de um contingente enorme de pessoas ao mercado de bens duráveis e a expansão do uso de refrigeração, tanto doméstica quanto industrial, o emprego dos CFCs aumentou consideravelmente. Por um lado, a indústria se beneficiava com a utilização dos CFCs, que permitia a expansão do mercado de consumo e do comércio de bens não duráveis. Por outro lado, descobriu-se que os clorofluorcarbonetos tinham um efeito colateral extremamente adverso aos seres vivos e agrediam ao meio ambiente. Observou-se que se misturaram com a atmosfera, alguns atingindo a estratosfera, onde são dissolvidos em cloro livre pela radiação ultravioleta solar de alta energia. Por meio de interações complexas, esses átomos de cloro reagem com o ozônio, decompondo milhares de moléculas de ozônio para cada átomo de cloro. Foi em 1985 que foi observado o buraco na camada de ozônio, um problema que seria um problema ambiental para a comunidade internacional. Embora aparecesse sobre uma área relativamente desabitada, a sua descoberta foi crucial para a percepção pública sobre os problemas ambientais, porque, pela primeira vez, a ciência, as observações confirmaram que o que eram só especulações. Segundo as pesquisas atuais, as substâncias que destroem a camada de ozônio são produzidas pelo homem, dividem-se nos seguintes produtos químicos: CFC do 11 ao 15, halons, HCFCs e brometo de metila. Os CFCs são usados como propelentes na fabricação de aerosóis em espumas, plásticos, ar-condicionados, serviços de refrigeração, como agentes de processo e nos setores de solventes, e de uso de medicamentos, inaladores ou doses medidas. Bom, sobre o Protocolo de Montreal, em 1985, um conjunto de nações reuniu-se na Áustria manifestando-se preocupação técnica e política quanto aos possíveis impactos causados pelo fenômeno da redução da camada de ozônio. Nesta ocasião, foi formalizada a Convenção de Viena para a proteção da camada de ozônio, cujo o texto enunciava uma série de princípios relacionados à disposição da comunidade internacional em promover mecanismos de proteção da camada, prescrevendo obrigações genéricas que incitavam os governos a adotarem medidas jurídico-administrativas com tal intuito. A Convenção contribuiu para o surgimento, em 1987, do Protocolo de Montreal, sobre substâncias que destroem a camada de ozônio, tratado internacional que entrou em vigor em 1º de janeiro de 1989 e que, atualmente, apresenta a adoção universal. Com 197 Estados-partes, o documento assinado pelos Estados-partes impõe obrigações específicas, em especial a progressiva redução da produção e consumo de substâncias que destroem a camada de ozônio, os SDOs, até sua total eliminação. Os consumos de SODs, os SDOs, são igual à produção mais importação menos a exportação do produto. O Protocolo de Montreal é um tratado internacional que visa proteger a camada de ozônio por meio da eliminação da produção e do consumo das substâncias responsáveis por sua destruição. O acordo é consequência da Convenção de Viena para a proteção da camada de ozônio. O Brasil é um dos países signatários.
O Protocolo de Montreal exigiu cortes de 50% em relação aos níveis de 1986, tanto na produção quanto no consumo de 5 principais CFCs até 1999, com reduções interinas. A produção e o consumo de 3 halons principais foram congelados nos níveis de 1986 e em 1993. A Convenção de Viena e o Protocolo de Montreal foram promulgados pela publicação do Decreto 9.280/90. A adoção das medidas determinadas pelo protocolo como política pública possibilitou atingir resultados positivos da agenda no país e no mundo, com a soma de esforços das nações signatárias do tratado. O Protocolo de Montreal estabeleceu metas de eliminações por todas as partes, respeitando os princípios da responsabilidade comum, porém diferenciadas. Desta forma, em 1990, foi instituído o Fundo Multilateral para a Implementação do Protocolo de Montreal, o FML, para promover assistência técnica e financeira aos países em desenvolvimento com recursos provenientes dos países desenvolvidos. É administrado por um comitê executivo e suprido por países desenvolvidos. Os projetos apoiados pelo FML são executados em múltiplos países com a colaboração de agências internacionais das Nações Unidas. É dedicado ao desenvolvimento, o PNUD, PNUD, ao meio ambiente, o PNUMA, e à indústria, o UNIDO, além do Banco Mundial. Os objetivos do protocolo são reduzir as emissões de CFCs em 80% entre 1996 e 1994. Os países desenvolvidos devem reduzir o uso de CFCs em 75% até 2010 e 99,5% até 2020. Reduzir os níveis em 50% entre 1986 e 1999. Eliminar a fabricação e o uso dos CFCs. Plena recuperação da camada de ozônio até 2065. Eliminar a fabricação e o uso do tetacloreto de carbono, o tricloretano, hidrofluorocarbonetos, hidroclorofluorocarbonetos, hidrobromofluorocarbonetos e brometo de metila. Então, as ações de controle no Brasil, vamos ver a partir de agora. O Brasil aderiu ao Protocolo de Montreal por meio do Decreto número 99.280, de 6 de julho de 1990, tornando-se parte. Como o consumo anual do Brasil das substâncias controladas listadas no anexo A do protocolo foi inferior a 0,3 kg per capita, o país foi classificado como parte operacional sob o parágrafo 1, artigo 5 do Protocolo de Montreal, qualificado para uma programação especial de redução para receber assistência técnico-financeira, inclusive envolvendo transferência de tecnologia. Como não há produção de SDO no Brasil, as ações de controle ocorrem no processo de importação no comércio e na utilização da substância. O IBAMA é a instituição federal responsável por esse controle, por garantir que o país cumpra sua parte no tratado. A partir de agora, nós vamos ver algumas substâncias controladas. A gente vê algumas, a maioria delas são por resolução do CONAMA, número 267, de 14 de setembro de 2000. Os CFCs são substâncias controladas de importação proibida aqui no país. Os halons são de importação restrita e permitida apenas para halon regenerado, com anuência prévia do IBAMA, conforme a resolução do CONAMA, de número 267, de 14 de setembro de 2000. A partir de agora, todas as substâncias controladas que veremos serão da mesma resolução do CONAMA, número 267, de 14 de setembro de 2000. CTC são tetracloretos de carbono, são de importação proibida. Como eles, temos o metilclorofórmio, que também tem uma importação proibida, os HBFCs, que tem importação proibida, os bromoclorometano, que tem importação proibida. Mas temos mais um,
que tem importação restrita, que é o brometo de metila, permitido exclusivamente para o uso em tratamento de fitossanitários com fins quarentenários, com anuência prévia do IBAMA, conforme a Instrução Normativa Conjunta número 02, de 14 de dezembro de 2015. Os HCFCs, que são os hidroclorofluorcarbonetos, que têm sua importação restrita, permitidas apenas para as empresas que possuem cotas de importação com anuência prévia do IBAMA, conforme a Instrução Normativa do IBAMA número 4, de 14 de fevereiro de 2018. E os HFC, que são os hidrofluorcarbonos, substâncias alternativas com sua importação permitida e são permitidas para as empresas que cumpram legislação ambiental vigente. E tem um com anuência prévia do IBAMA. A partir de agora, a gente vai ver a legislação que é aplicada. Então, temos o decreto 99.280/1990, que promulga a Convenção de Viena para a proteção da camada de ozônio, o Protocolo de Montreal sobre substâncias que destroem a camada de ozônio. Temos também a Instrução Normativa do IBAMA, número 4 de 2018, que regula os procedimentos de controle pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, da importação de hidroclorofluorcarbonos, os HCFCs, e mistura contendo o HCFC em atendimento à decisão 19/6 do Protocolo de Montreal. Também temos a Instrução Normativa do IBAMA, número 5/2018, que regulamenta o controle ambiental do exercício de atividades potencialmente poluidoras referentes a substâncias sujeitas ao controle e eliminação, conforme o Protocolo de Montreal. Contudo, temos a Resolução do CONAMA, número 267, que dispõe sobre a proibição no Brasil da utilização das substâncias controladas especificadas nos anexos A e B do Protocolo de Montreal sobre substâncias que destroem a camada de ozônio, as SDOs. Restringem a importação de SDOs e estabelece os prazos e limites das importações, entre outras providências. Por último, temos a Resolução do CONAMA, número 340, que proíbe o uso de cilindros pressurizados descartáveis que não estejam em conformidade com as especificações desta resolução, bem como quaisquer outros vasilhames utilizados indevidamente como recipientes para o ar-condicionamento, armazenamento, transporte, recolhimento e comercialização de determinados compostos químicos. Aqui temos alguns que fazem parte dessa legislação. Temos os anos, os dispositivos, os órgãos e os objetos. Em 1997, a Resolução Normativa número 2/78, publicada no Documento Oficial da União, em 9 de janeiro de 1979, que, por órgão do Conselho Nacional de Saúde, aprova normas para inseticidas e rasticidas domissanitários. Em 1981, a Lei Federal número 6.938/90, de 31 de agosto de 1981, pelo órgão da Presidência da República, dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, com finalidade de mecanismos de formulação e aplicação e de outras providências, estabelecendo o cadastro técnico federal de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais para que o registro obrigatório de pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam às atividades potencialmente poluidoras e ou à extração de produção e transporte, comercialização de produtos potencialmente perigosos,
ao meio ambiente, assim como produtos e subprodutos da fauna e da flora. No ano de 1988, a portaria número 534, de 19 de setembro, pelo Ministério da Saúde, proíbe a fabricação e a comercialização de produtos cosméticos de higiene, de uso sanitário, domésticos e perfumes sob a forma de aerossóis que contivessem CFCs. Em 1991, a portaria número 929, de 4 de outubro, pelo órgão interministerial, cria o Grupo de Trabalho de Ozônio, GTO, composto por órgãos do governo e por entidades da iniciativa privada, que agia como Comitê Técnico Consultivo sobre ações para a proteção da camada de ozônio. Em 1995, a resolução do CONAMA número 13, a partir do órgão CONAMA, proíbe o uso das substâncias do anexo A. A partir de 1995, instalações de combate a incêndio, instalações de ar-condicionado central, instalações frigoríficas com compressores de potência unitária igual ou superior a 100 HP, uso de propelentes em aerossóis. Em 1997, também proibiram ar-condicionados automotivos em modelos novos e todos os usos como solventes. A partir de 2001, ar-condicionado automotivos em todos os modelos, refrigeradores e congeladores domésticos, todos os demais sistemas de refrigeração, espuma rígida e semi-rígida e todos os usos como esterilizantes. Em 2000, a resolução do CONAMA, número 266, pelo CONAMA, estabelece o cronograma de redução de importação de CFCs com proibição da importância após 2007, exceto para usos médicos. Use CFCs para o setor médico até o ano de 2010. Vou pegar um mais recente, que ocorreu em 2018. A Instrução Normativa número 4, de 14 de fevereiro de 2018, pelo órgão IBAMA, revisa os limites de importação de hidroclorofluorcarbonetos, os HCFCs, e de misturas que contenham composto. Também em 2018, a Instrução Normativa número 5, de 14 de fevereiro de 2018, também pelo IBAMA, regulamenta o controle ambiental de atividades que usam substâncias nocivas à camada de ozônio. Na conclusão, o Protocolo de Montreal resultou como preocupação mundial com o meio ambiente. Sua alteração pelo homem e as consequências adversas com essas mudanças podem produzir sobre a vida na Terra. Protocolos como o de Montreal são vistos como um exemplo de sucesso, em que a comunidade mundial se uniu e priorizou o meio ambiente em detrimento das ambições econômicas. Por esse motivo, o caso do ozônio costuma ser citado como uma aplicação vitoriosa do princípio da cautela e da consciência ambiental em geral. A maior parte da produção dos gases controlados pelo Protocolo de Montreal é feita nos países industrializados ou por multinacionais com plantas nos países em desenvolvimento. Por isso, o controle é mais fácil e a maioria deles é insumo para outros produtos. A mudança de processos industriais foi fundamental para que os objetivos de redução anual das SDOs fossem alcançados. Para o Ministério do Meio Ambiente brasileiro, o cumprimento das metas do Protocolo de Montreal já colaborou para a proteção climática do que o Protocolo de Quioto. Entre 1990 e 2000, a redução global nas emissões de gases
que prejudicam a camada de ozônio alcançou 25 bilhões de toneladas de CO2 equivalentes, volume quase 5 vezes maior aos 4,5 bilhões de toneladas de CO2 que devem ser eliminadas nas emissões dos países em desenvolvimento entre 2008 e 2012. No Brasil, entre 2000 e 2007, evitou-se a emissão de 36,5 mil toneladas de CFCs, correspondente a cerca de 360 milhões de CO2 equivalentes. Essas são nossas referências e obrigada.